Nós temos uma ação civil pública do carvão. Essa é uma ação recorrente de recuperação ambiental que está aqui no sul do estado, tá? Por meio de uma sentença, vários parâmetros são definidos para a recuperação e também para o uso dessas áreas que tiveram a exploração do mineral. Agora, os proprietários de pequenas propriedades em áreas urbanizadas vão ter uma nova modalidade, que ela é mais fácil, de liberação de uso. Confere comigo na matéria do Marcos Matildes e também do nosso Léo Martins, com a produção de Anitta Della Vedova. Essa atenção importante de recuperação aqui do sul do estado. O carvão foi e ainda é um grande protagonista na economia do sul do estado. Gera recursos, emprego e desenvolvimento como um todo. Porém, é inegável que em uma época diferente, quando a exploração não tinha os cuidados que tem hoje, surgiram também alguns problemas, os chamados passivos ambientais. Para lidar com eles, surgiu a ACP do Carvão. A Ação Civil Pública do Carvão foi proposta em 1993 pelo Ministério Público Federal e teve a publicação da sentença em janeiro de 2000, obrigando as empresas mineradoras, a União, a fazer a recuperação de todo o passivo terrestre e nos recursos hídricos em função de um período da atividade onde não era exigido licenciamento, enfim, onde ocorria bem diferente do que acontece hoje. Para que o andamento dessa recuperação fosse definido, foi criado um grupo técnico de assessoramento à execução da sentença, que reúne especialistas entre todos os órgãos e empresas envolvidas. O GTA tem a função de fornecer subsídio técnico para o juízo determinar ou estabelecer parâmetros para uma execução adequada da sentença. Ele é composto por todos os representantes das partes envolvidas, réus, autor, que é o MPF, e também de representantes de outros interesses que são diretamente atingidos pelo que a gente faz na execução da sentença, como os municípios, os comitês de bacia, ONGs, etc. Então é um grupo democrático, a gente atua por consenso, as decisões lá são tomadas por consenso. Quando o consenso não é obtido, cabe ao juízo tomar uma decisão, mas mais das vezes nós conseguimos alcançar um consenso técnico a respeito da execução. Então tem um papel central na execução da sentença da ACP do Carvão. Agora, conforme as últimas definições envolvendo a execução da sentença, uma nova forma de liberação de uso desses terrenos da ACP passa a valer, com foco nas pequenas propriedades, localizadas em áreas mais urbanizadas. Aqueles que, na quadra, estiverem inseridos numa quadra em que 70% ou mais dela estiver ocupado no mês de novembro de 2025, seguirão, nesses casos, a antecipação de uso seguirá um procedimento mais célere, simplificado. Isso porque, do ponto de vista ambiental, não se justificaria uma intervenção, uma medida de recuperação nessa área, se todo o entorno já foi ocupado sem que essa recuperação seja feita. Ainda que se fizesse nesses lotes, nesses imóveis que ainda não foram edificados, não haveria um ganho ambiental. Incrível como é recorrente esse tipo de situação. Uma área que está em ACP, uma quadra inteira quase toda em ACP, tem um ou dois terrenos que ainda não foram ocupados e não consegue fazer nada neles ali por conta de que recai uma restrição. Ao passo que todo o restante já está ocupado há muito tempo, então não faria tanta diferença ambientalmente. O melhor para aquela área, a recuperação mais ideal para aquela área é justamente a sua ocupação, porque vai acabar impermeabilizando, vai acabar cobrindo aquela área com argila ou mesmo material de construção e vai evitar justamente esse contato de oxigênio e água com o rejeito que esteja ali. As antecipações de uso já aconteciam, mas com um processo padrão para todos, desde as maiores áreas até as menores. Com a nova medida, será mais fácil a construção de pequenos comércios, estruturas residenciais ou reformas em áreas da ACP do Carvão já ocupadas. O procedimento vai ser a autorização pela própria prefeitura e apenas uma fase de homologação judicial posterior. Então é um procedimento muito mais célere. Estamos numa fase de adequação. Até que essa identificação de todas as áreas que se enquadram na exceção e que estão contidas no passivo da ACP do Carvão seja feito pelo GTA e haja homologação do juízo,
a gente vai fazer isso individualmente, em cada um dos casos, para não causar nenhum prejuízo aos interessados. Depois que todas essas áreas que se encaixam nos parâmetros forem mapeadas, o processo será ainda mais ágil, facilitando para todos os proprietários e também para todos os envolvidos. Os ganhos desse trabalho, além de ambientais, também são sociais. Essa decisão não se afasta do dever de recuperação contido no título, mas representa uma preocupação da Justiça e de todos os envolvidos com um dever de equidade e com uma medida de justiça, propriamente falando, de não impor um ônus exagerado para essa pessoa só pelo fato de que ela não edificou seu imóvel antes. São 6.500 hectares envolvidos na ACP do Carvão. Desses, 55% estão passando ou já passaram pela recuperação ambiental, como essa área aqui. A ação, pela forma como acontece, pela área atingida, pela complexidade aqui na região, é algo inédito, nunca visto nem no Brasil, nem fora do país. São 25 anos de execução da sentença e o trabalho segue, com foco não só na recuperação do que está na superfície, mas também nos recursos hídricos. Porém, não existe no mundo parâmetros semelhantes na escala necessária de recuperação dos rios e águas subterrâneas, como aqui na nossa região. Por isso, os próximos passos serão ainda mais difíceis. Nós temos já agendado diversas reuniões com temas de pauta claros, entre eles os rios e as águas subterrâneas e diversos outros temas técnicos que certamente terão uma conclusão ainda no ano que vem e eu tenho certeza que nós encontraremos uma saída razoável e que atenda ao dever de recuperação contido no título e também ao ganho ambiental e social que virá dessa recuperação. GTA tem muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho, estamos só começando. O trabalho segue, buscando as medidas necessárias, não para apagar a importância da história do carvão, mas transformar o que antes era um problema em solução para todos. Pessoas, que acabavam sofrendo, tendo problemas, o próprio município vendo áreas assim que não conseguiam se desenvolver, agora, se atender esses critérios, vão ter a chance de conseguir o seu desenvolvimento. E iniciar uma nova vida ali em cima daquele espaço. Exatamente. Todo mundo ganha com essa história, né? Quem tem alguma área de terra que não pode construir, a própria prefeitura, o Marcos falou no material aí, explicando um pouco mais esses detalhes, todo mundo segue, até o próprio setor carbonífero, tá? Que consegue limpar um pouco dessa história, que lá atrás foi de poluição, mas que hoje é de tecnologia, é de inovação e também é de cuidado com a natureza. Importante sabermos que estamos no caminho certo e também com novidades em relação a essas áreas.